Bom dia, eu vou tentar falar em portunhol, espero não massacrar o português, então peço desculpas de antemão, mas também é um esforço para comunicar um pouco melhor e bom, eu me sinto mais à vontade fazendo este esforço, que é também de respeito para vocês. Então, eu sou o Caio, uruguaio, mas com menos cabelo, e trabalho nas questões de HIV, também nos projetos de jovens com HIV, dos projetos de participação juvenil e dos projetos juvenis do jovem com discapacidade, com deficiência, perdão. Então, eu vou tentar ser curto para apresentar a estratégia regional de UNFPA para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. É uma estratégia que foi elaborada no finalzinho do ano passado, e tem inclusive pessoas que estão aqui que têm participado na elaboração da estratégia, e é uma estratégia que se apoia nas boas práticas, nas práticas prometedoras, nas experiências desenvolvidas pelos países. Não é uma estratégia feita numa oficina, num quarto fechado, sino que tem tirado os elementos chaves, os elementos centrais das experiências dos países, dos programas públicos e, em particular, das organizações da sociedade civil das pessoas com deficiência. Então, eu vou apresentar, tentar encurtar a apresentação. Nesse sentido, antes de começar, eu queria reconhecer o trabalho da CEDAP, porque como uruguaio, há muitos anos, eu conheci o trabalho da CEDAP, eu trabalhei também junto com o Sérgio nas questões que eles tinham desenvolvido aqui, e é uma referência o trabalho dos companheiros. E também agradecer à equipe de meus colegas UNFPA pela organização e pelo acolhimento que eles estão dando. Próxima. Ah, perdão. Sim, não. Eu vou recomendar um estudo que acaba de ser feito e acaba de ser publicado, que é este estudo que está em inglês e em espanhol, mas acho que esta síntese executiva vai estar pronto também em português, que é um estudo sobre a violência de gênero e os direitos sexuais e reprodutivos dos com discapacidade. É um estudo mundial, é interessante porque recolhe muita evidência e também deixa ao descoberto ainda o que todos aqui estamos falando, as brechas, o que não conhecemos. E traz recomendações importantes e que também foram aproveitadas para elaborar esta estratégia. Eu só vou rapidamente falar o que vocês já conhecem. Na América Latina tem aproximadamente 66 milhões de pessoas com discapacidade, 6 milhões são aproximados os jovens, adolescentes e jovens. Tem uma sobre-representação de pessoas com discapacidade em situação de pobreza, tem uma maioria de pessoas sem acesso
à saúde e tem também muito pouco acesso à educação. O interessante é que todas estas informações estão apoiadas na evidência, em estudos que foram compilados e que também servem para a questão da advocacia, da incidência política de todos nós. Tem toda a questão de violência de gênero, de abuso, que tem saído aqui nas falas precedentes, em particular a maioria das mulheres, das jovens e das mulheres que sofrem violência física ou sexual, as pessoas que não acessam ao emprego e, é óbvio, porque eles não acedem nas etapas que correspondem aos estudos, à formação, à capacitação. E também o tema que também já foi colocado, que já foi apontado, do pouco acesso para os apoios técnicos, seja uma cadeira de rodas ou seja outros elementos. Quais são três das principais recomendações? O primeiro é a participação dos jovens no desenho e na implementação e no monitoreo de todas aquelas leis, normativas, programas que apontam hacia os direitos das pessoas com discapacidade. Não é uma participação formal, é uma participação substantiva, porque os jovens, como as pessoas com deficiência, têm aportes para fazer, têm contribuições significativas. Não é só ouvir, é integrar suas contribuições. Tem também a questão da igualdade, a igualdade para o jovem, que implica também, que tem como primeira condição de acabar ou terminar com todo o estigma, com todos os preconceitos, com todos os medos, com os desconhecimentos. Então, sim, tem muito trabalho pela frente na América Latina e os Estados têm que se comprometer com aqueles que eles assinaram. O marco conceitual, que já foi aqui bem colocado pelo Caio e pelos outros palestrantes, sabem que tem, aqui na América Latina, tem instrumentos jurídicos globais, mas também regionais. Temos o Consenso de Montevideo, que é a agenda intergovernamental mais avançada em termos de direitos e de direitos sexuais e reprodutivos, e foi assinada por todos os países da América Latina e o Caribe em 2013 em Montevideo, em la primeira Conferência Regional de População e Desenvolvimento. Então, tem, óbvio, a convenção, tem esse modelo social da discapacidade que temos que integrar em todas as políticas, e temos também o marco de ação da própria UNFPA, do Fundo de População, que integra a Aliança Mundial, que tem um plano estratégico para os próximos 4 anos, onde os direitos das pessoas com deficiência estão integrados explicitamente, e tem, sobretudo, as experiências dos países. Então, é redundante dizer que nós, como instituição, temos que trabalhar internamente e com as contrapartes pelos direitos das pessoas com deficiência. Eu gostaria de ser muito claro. O primeiro objetivo desta estratégia é trabalhar dentro da instituição, com nossos colegas, em nossos programas, em nossas ações.
não estamos não estamos fora, sino que a estratégia é também tentar transversalizar os direitos das pessoas com deficiência na própria dinâmica de UNFPA. Tentar a inclusão, gerar os dados. UNFPA dos mandatos de UNFPA é a geração a produção estatística de dados, o análise de dados, os censos, mas também as investigações, os estudos. Promover o empoderamento, o fortalecimento das organizações sociais das pessoas com deficiência, fortalecer as capacidades institucionais, sim, dos governos, da secretaria, dos ministérios e, em particular, fazer tudo ao interno e com a sociedade para eliminar os preconceitos e os mitos. Portanto, a estratégia tenta ser uma contribuição para atingir os objetivos que já falou o Caio da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ter uma mensagem clara e contundente sobre o papel e o lugar das pessoas com deficiência no desenvolvimento. Não tem desenvolvimento pleno, com justiça social, com igualdade, se não se integram plenamente as pessoas com deficiência. Tem um apoio às oficinas de país que nem todas sabem como trabalhar a questão. Tem os mesmos preconceitos, os mesmos medos. Meus colegas, nossos colegas, têm os mesmos, as mesmas distâncias respeito da temática dos direitos das pessoas com deficiência. Então, a estratégia também é uma ferramenta para trabalhar. E também as questões de recrutamento, as questões da pluralidade de pessoas que trabalham em UNFPA. Também tem que apontar a integração das pessoas com discapacidade. Tem vários componentes que vou falar muito rapidamente. O primeiro é um enfoque de dupla MAO, doble vida, dupla MAO, que o primeiro é o transversalizar os direitos das pessoas com deficiência em todas as ações. Mas também é preciso, muitas vezes, fazer ações específicas, porque a brecha é muito grande. Porque o espaço entre a aplicação da normativa e a realidade é enorme. Então, tem que fazer programas pilotos, esses programas do qual falava Begonha há um momento, programas que depois, sim, trazem resultados e aprendizados para transversalizar. Essas ações de MAO dupla têm que fortalecer o que são os 3 princípios da estratégia: a inclusão, a participação e a visibilização. Não vou aprofundar, mas a visibilização é a condição de existência. Já a Kátia e aqui os companheiros já falaram, sim, se precisam dados. Se não temos dados, se não sabemos quem somos, não existimos. Somos invisíveis para a política pública e para o vizinho, para a agenda pública, para os meios de comunicação. Precisamos gerar dados. Se queremos saber se estamos avançando na Agenda de Desenvolvimento 2030, precisamos dados.
Precisamos dados desagregados, rigurosos e confiáveis. Precisamos que estas questões, estas ações, estes programas não se façam para as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. Esse mantra, essa declaração forte das pessoas com deficiência tem que ser traduzida nessa participação substantiva nas ações, no desenho e no monitoreo. E também tem que dar a palavra, tem que compartilhar a palavra das pessoas surdas, das pessoas com deficiência intelectual ou física, tem que pegar a palavra. Não nós. E tem que trazer suas contribuições, como tem feito durante todos estes anos, e a Convenção Internacional é o produto dessa luta. E também tem que promover outras formas de participação e tem que criar os apoios e tem que criar os ajustes razonáveis para poder facilitar essa participação. Então, esses princípios que estruturam toda a estratégia têm também muitos desafios para a UNFPA, internos como instituição, mas também para trabalhar com os governos, com a sociedade civil ou com a academia. O que nós esperamos que seja uma contribuição nos 4 resultados de nosso plano estratégico para os próximos 4 anos, que as pessoas com discapacidade da América Latina e o Caribe possam exercer seus direitos sexuais e reprodutivos, em particular os adolescentes e jovens, tendo sempre em consideração as dificuldades dos contextos. E agora eu vou dizer uma palavra, que os países da América Latina possam avançar no empoderamento das mulheres, das jovens, das adolescentes, na luta contra a violência basada em gênero, mas também pela igualdade de gênero, e, finalmente, que os sistemas de informação de nossos países possam incorporar as necessidades de dados das pessoas com deficiência. Não quer dizer só contabilizar as deficiências, também os obstáculos, as barreiras do contexto que são os que geram a discapacidade, a deficiência. Então, é um approach, um enfoque multidimensional para gerar esses dados. Não é puramente quantitativo. E respeito do que nós queremos atingir como fundo de população, bom, que o enfoque social seja transversal, seja plenamente integrado nas ações em cada país, que as capacidades internas, através da formação, da capacitação, ofereça recursos humanos mais sensibilizados, mais ativos e mais empoderados para desenvolver ações com as pessoas com deficiência. Não ações para as pessoas, com as pessoas com deficiência. Políticas de recursos humanos, sim, sim. Temos que gerar oportunidades de emprego, de formação, de desenvolvimento pessoal e profissional dentro da própria instituição. E também contribuir na agenda de comunicação com a voz das Nações Unidas, de UNFPA, falando dos direitos das pessoas com deficiência.
e derrubando os mitos e os preconceitos. Eu vou, antes de falar destas experiências que acho muito interessante, e estas 4 experiências podem ser acrescentadas com as experiências de vocês, do CEDAP, das comunidades saudáveis, da Argentina, enfim. Eu vou dizer algo para não fazer de bobo, não fazer de conta em que região estamos. Estamos num momento na região de fragilidade de nossas conquistas e avanços em termos de direitos humanos, de direitos sexuais e reprodutivos, de igualdade de gênero. Tem grupos e pessoas que querem derrubar esses avanços, que querem voltar para o essencialismo, para os estereotipos, para a unicidade das pessoas ou das famílias, da família, esquecendo a diversidade de famílias, esquecendo a diversidade das pessoas, suas diversas identidades sexuais, suas diversas orientações, as conquistas que o movimento feminista, durante anos de luta, e o movimento da diversidade sexual, o movimento das pessoas com diversidade, os movimentos afros têm logrado na América Latina e o Caribe. Vou ser muito delicado. Ninguém se chame a engano, não são nem pessoas nem grupos isolados. Não são loucos que acordaram uma manhã e trouxeram essas ideias. São, acho, algo mais, com muitos recursos e muita estratégia de comunicação. E meu colega Caio falou ontem e hoje sobre o que é o mandato das Nações Unidas, é a razão de ser, a defesa e a promoção dos direitos humanos. Acho que todos temos que ficar com os olhos abertos e mais juntos que nunca. Fechado o parênteses, vou curtir a experiência de 4 países. A Costa Rica, que aprovou a lei de autonomia pessoal. Acho que é interessante estas experiências que sustentam a estratégia, porque dão oportunidades de cooperação. E as falas que vamos ter na tarde também vão trazer oportunidades de cooperação entre nós, entre a sociedade civil, entre os governos, os programas, e tomara que Caio e eu possamos sostener e apoiar estas cooperações que vão sair daqui. É um exemplo fantástico, porque derruba a discriminação jurídica das pessoas. As pessoas agora em Costa Rica, pessoas com deficiência, podem assinar contratos, podem decidir sobre sua maternidade, sua paternidade. Então, é um avanço do qual nós todos podemos aprender, começando por Uruguai, como falava Begonha, que ainda temos essa noção da incapacidade.
Temos a experiência de Trinidad Tobago, onde o abuso sexual é ainda muito importante, muito dramático. E esses atores, junto com a oficina de UNFPA de Trinidad Tobago, começaram todo um processo de formação e capacitação, sensibilização dos provedores de saúde, dos professores, das famílias, porque as famílias também têm seus próprios preconceitos e uma sobreproteção que não deixa aos jovens e aos adolescentes serem, amar, ter relações, bom. E também a possibilidade de essa integração e esse desenvolvimento de uma proposta de educação sexual nas escolas inclusivas. A experiência do Uruguai, Argentina e Costa Rica, que é um instituto IDI, que tem um foco na promoção dos direitos sexuais e reprodutivos com a participação de jovens surdos. Aqui temos a Lucas, que foi um dos partícipes, e que teve como ferramenta didática e metodológica central a elaboração de produtos audiovisuais a partir da realidade aumentada que vocês podem curtir ali fora. A realidade aumentada como ferramenta didática para uma comunicação inclusiva. Eu sempre falo com o Sérgio que é a metáfora da comunicação inclusiva. E sensibilizar aos jovens, pelos próprios jovens formados, dos direitos da Convenção. Finalmente, a experiência de Equador, que é muito interessante, porque gerou um plano interinstitucional para colocar os temas de saúde sexual e reprodutiva e a prevenção da violência de gênero com as pessoas com deficiência, num plano que foi traduzido, foi concretizado em várias guias, várias normativas, tanto para o campo da saúde como para o campo da educação. Também a investigação, o estudo e, finalmente, essa muito interessante experiência de os espaços inclusivos. Tentar gerar uma oportunidade de diálogo entre todos aqueles coletivos que sentem que são discriminados, excluídos, violentados, porque essa reflexão traz, muitas vezes, que as causas são comuns, que são lutas, que são iniciativas que podem se articular. E essa é a importância do enfoque interseccional. Não é a mesma coisa uma pessoa com deficiência que mora numa comunidade longe, que mora num departamento do Uruguai ou da Argentina, lá longe da cidade capital, onde tem tudo, mas lá não tem nada. Nem sequer o transporte ou algum médico que queira ter a boa vontade de abrir o consultório para ele ou para ela. Então, esse enfoque de interseccionalidade traz para todos nós essa ideia das múltiplas desigualdades e da complexidade das ações que temos que desenvolver. E vou terminar dizendo que eu acho que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do modelo social da discapacidade, o que trouxe para todos nós,
é que essa agenda de desenvolvimento inclusivo, igualitário, não pode ser atingida se nós deixamos atrás uma pessoa com deficiência. Estes direitos expressados na Convenção não são só para pessoas com deficiência. Se esses direitos são atingidos e cumpridos, todas as pessoas com múltiplas vulnerabilidades vão ver sua vida melhorada, seus direitos cumpridos e sua cidadania podendo exercê-la plenamente. Então, é uma ferramenta de justiça social. Muito obrigado. Perfeito. Bom dia a todos e a todas. Antes de entrar propriamente no tema proposto pela organização, agradecendo aqui na figura do Caio toda a organização do evento, a gente não pode deixar de, no momento que vive, tocar mais uma vez em questões que foram levantadas por Vanderlei, por Vitória, por Juan José, desse momento difícil que todos nós estamos vivendo, né? Acho que talvez a palavra que resuma melhor isso seja essa angústia que todos nós que trabalhamos com essa questão, que nós, lá do GT Inclusão, da Procuradoria-Geral da República, também estamos vivendo, nesse momento, ela tem que ser sempre trazida à tona, em especial nesse momento de encontro, né? Quando a gente compartilha essas angústias, essas dúvidas, essas questões, é quando a gente consegue seguir em frente, né? E é nessa linha também que preocupa, né? Nós temos aí uma série de retrocessos, até o que parecia vitória, em questão de 2 semanas vira derrota, a própria situação do decreto 9546, né, revogando a adaptação nas provas físicas de concursos públicos, os ataques que têm sido feitos às políticas de educação, propondo um retorno inconstitucional, né, acima de tudo inconstitucional, ilegal, inconstitucional, indevido, ao modelo de educação especial, em detrimento de um modelo de educação inclusiva, o próprio corte orçamentário, né? Eu me recordo que quando o Caio entrou em contato comigo, no mesmo dia, a Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão produziu uma nota técnica mostrando que, numa das rubricas orçamentárias de promoção de direitos das pessoas com deficiência, vai haver uma queda no próximo orçamento, no orçamento de 2019, de 5,64 milhões para 3,9 milhões, para aquela rubrica específica, ou seja, os cortes já começam no próximo ano de maneira muito drástica, né? E isso tudo é uma preocupação que aflige, que atinge, uma angústia que toca a todos nós. E, nesse momento, acima de tudo, o que eu queria pedir para os movimentos é que continuemos todos nesse enfrentamento, nessa luta, até porque essa ideia de acabar com os ativismos não é o que está previsto na nossa Constituição, né? Então, o pedido que eu posso fazer para todos vocês é para que continuem no ativismo, porque aliás, nós estamos aqui hoje por causa disso, né? Toda a política da STA desconstruída nesse país na década de 90 e que persiste andando até hoje, não foi feito por benesse governamental ou por ativismo judicial. Foi um trabalho e uma luta constante dos movimentos na ressignificação de direitos, na afirmação de direitos. E a mesma coisa quanto à questão dos direitos das pessoas com deficiência, né? Não caiu do céu. Foi um trabalho cotidiano, uma luta cotidiana desses ativismos que agora se querem condenar e atacar. Então, enfim, antes de entrar no próprio tema, peço mais uma vez que continuem com os ativismos. Eles que fazem os direitos e as instituições seguirem em frente. E, enfim, eu peço desculpas pela apresentação simples, eu tinha feito ela até mais elaborada, mas ela foi feita no LibreOffice. Quando passou para o programa da Microsoft, virou isso, né? Mas
Seguindo aqui com ela mais simples, falar um pouco dessa questão da violência sexual contra pessoas com deficiência. O primeiro ponto, se puder seguir, é a própria definição do que é violência sexual, né? Nós temos aí uma variedade muito grande, né, de condutas que poderiam ser aí enquadradas, e temos uma dificuldade, inclusive, de lidar com estatísticas a respeito disso, né? O que claramente é uma violência sexual? Ok, a gente pode pegar a Lei Maria da Penha, que traz uma conceituação bem ampla e interessante, né, que serve muito também para a adoção de medidas protetivas, e que serve como uma base muito interessante para a gente entender as múltiplas facetas dessa violência sexual, que vai, por exemplo, trabalhar com uma questão muito clara, aqui, muito cara também, a temática que Juan José até falava anteriormente, dessa limitação ou anulação dos direitos sexuais ou reprodutivos. Porque quando a gente pensa em violência sexual, normalmente a gente está pensando em ataque, em integridade corporal, mas, e aí, será que só isso é uma violência sexual? Pode seguir. Né? A própria questão, que foi muito trabalhada também ontem nas falas, naquele vídeo que passou aqui, dessa limitação ou anulação do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos por pessoas com deficiência. Né? Vocês não vão encontrar isso em estatísticas criminais, vocês não vão encontrar isso no Atlas de Segurança Pública de 2018, feito pela IPEA, como uma violência sexual. Mas não deixa de ser, na medida em que ela chega e viola esse livre exercício. Esses tabus, essas negativas, essa questão que vários dos que me antecederam mencionaram hoje e ontem também, dessa visão de assexualizada, né, acerca das pessoas com deficiência, essa prática cotidiana não deixa de ser também, para um conceito mais amplo de violência sexual, uma forma de violação, de violência, né, na medida em que anula, ofende, destrói esses direitos. Lembrando que a própria Convenção Internacional prevê essa situação de uma liberdade sexual e de estabelecimento, uma liberdade quanto ao estabelecimento de projetos comuns de compartilhamento de vida, e que a lei brasileira, ficou errada a sigla ali, de inclusão das pessoas com deficiência, prevê isso de maneira clara e expressa, né, quanto ao exercício da sexualidade, quanto à questão da própria liberdade para a conformação de projetos familiares, né? Seguindo aqui também, isso traz um pouco, quando a gente vai trabalhar com as estatísticas, uma dificuldade de diálogo, né? O direito acaba trazendo limites nessa linha dele de classificação em tipos penais, em classes processuais, o que, afinal, né, vai ser entendido como uma violência no âmbito da sexualidade, né? É óbvio que todos que trabalham com essa situação de crimes sexuais sabem que há uma enorme cifra oculta, né? Há uma enorme subnotificação. Não à toa, né? Porque nós temos uma situação em que vários órgãos que deveriam prestar o apoio e acolhimento, na verdade, promovem uma revitimização de quem já sofreu uma violência sexual anteriormente. Isso nós vemos no dia a dia, né? No balcão dos hospitais, no balcão de delegacias, quando ocorrem essas práticas de crimes sexuais mais conhecidos, é lá que você morre o direito, é lá que a pessoa é novamente agredida, só que dessa vez pelo Estado, o que é pior ainda. E essa situação dessas violências cotidianas, o direito acaba dando, né, o direito nessa leitura mais penal, acaba dando uma resposta muito reduzida, né, pelas barreiras institucionais, por essa necessidade de enquadrar dentro de caixinhas. Isso acaba prejudicando, né, as próprias estatísticas. No Brasil, nós temos uma certa carência dessas estatísticas quanto à violência sexual, especificamente ocorrida, produzida contra pessoas com deficiência. O que nós tivemos hoje, de mais próximo quanto a isso, é esse Atlas da Segurança Pública, esse Atlas da Violência produzido pela IPEA, em que ele aponta que cerca de 10% do total de crimes sexuais registrados, né, sempre bom lembrar disso, nós não estamos falando do universo do que ocorreu, né, há uma enorme cifra oculta aí, mas 10% dos crimes sexuais registrados foram praticados contra pessoas com deficiência.
mas nós não temos uma clareza estatística hoje no país em termos comparativos, né? Nós temos, na verdade, alguns levantamentos em outros países que demonstram uma questão de uma ampliação, de um exacerbamento, de um maior risco de ser vítima de violência sexual da pessoa com deficiência em face de pessoas sem deficiência, né? Nos Estados Unidos, o FBI fez esse levantamento em 2012, que, obviamente, quando mudou o programa, os dados não aparecem, né? Mas apontava uma situação de 3 a 3,5 vezes maior de risco de uma pessoa com deficiência ser vítima de violência sexual em face de uma pessoa sem deficiência. Algo semelhante foi feito nessa pesquisa conduzida pela Universidade de Liverpool, em conjunto com a OMS, apontando essa situação também de 4 na verdade, era 3,6 vezes mais chance de uma pessoa com deficiência sofrer um crime sexual, uma violência sexual, e o próprio relatório, que também cortou aí nessa transição, o próprio relatório sobre deficiência da OMS aponta para uma situação não tão focada no crime sexual, mas um risco de 4 a 10 vezes maior de uma pessoa com deficiência ser vítima de violência do que uma pessoa sem deficiência, né? E é óbvio aí, por isso também um pouco dessa fala anterior, é que o combate a isso, ele não pode ter uma visão que às vezes é muito sedutora para quem é do direito ou dos órgãos de combate penal, de persecução penal, de reduzir essa questão a um viés individual, né? O problema é o agressor sexual, né? Vamos, então, endurecer as penas, aprofundar a investigação, situações desse tipo, que, independentemente de entrar na discussão se isso resolve ou não, né, eu, pessoalmente, entendo que é fraca essa argumentação, ela não resolve uma questão muito mais importante de prevenção e proteção à vítima, né? Uma resposta individualizada, focada, centrada unicamente no agressor, o que ela vai trazer de efetiva prevenção? O que ela vai trazer de efetivo acolhimento, né? O que o sistema penal tem a oferecer a fim de combater, de evitar, de ir contra isso? Muito pouco, né? A saída, o enfrentamento disso que tem se observado em várias situações, passa por um contexto coletivo, né? Por um contexto, inclusive, de se cobrar as instituições. Dentro dessa linha da carta que vai ser assinada hoje à tarde, e pensando talvez um pouco numa questão mais propositiva, eu procurei resgatar uma experiência que a gente teve lá em Goiás, né? Porque eu sou procurador da República, estou lotado no interior de Goiás, em Rio Verde, mas participo na PGR desse grupo de trabalho das pessoas com deficiência. Mas lá no interior, a gente teve uma situação claramente de violência sexual, em que você tinha uma situação que um professor muito renomado na área assediava constantemente várias alunas, assédio sexual, mensagens de WhatsApp comprovando áudios, ameaças. No depoimento em que eu tomei dele, ele falou claramente que poderia ter excluído a aluna de 3 publicações se ele quisesse, mas não o fez, né? Uma série de ameaças. E esse mesmo professor, num contexto de um evento universitário, estuprou essa aluna, né? Ele estuprou essa aluna. E aí veio tudo aquilo que nós vemos em crimes sexuais, toda a revitimização, toda a situação de discriminação do gênero, né? O professor sendo protegido pela instituição e a aluna caindo em descrédito, sendo ofendida, sem nenhum acolhimento. E isso era uma situação que se repetia. Aquela instituição ali, no exercício da atividade dela, no caso a Universidade Federal de Goiás, ela falhava nesse aspecto coletivo. Por mais que ela, eventualmente, viesse a punir esse professor, e ela veio, depois de todo um trabalho conjunto, uma participação muito forte do movimento feminista na região, um comprometimento da reitoria que assumiu no meio desse processo,
uma colaboração no Ministério Público Federal. Esse professor ele foi exonerado ao fim de um processo administrativo disciplinar, está fora da universidade. Mas é óbvio que isso se resolve no plano individual, em relação àquela agressão concreta, não resolve no coletivo. Aquilo trazia uma série, né, esse fato demonstrou uma série de outros problemas que estavam sendo ali, que estavam ali presentes e que não eram enfrentados. E que uma simples punição, uma simples questão individual não seria resolvida, né, não resolveria esses problemas. E aí houve toda uma preocupação da reitoria, do Ministério Público Federal e principalmente dos movimentos da região, de se identificar quais que eram esses gargalos, porque eu esqueci de mencionar um detalhe muito importante desse caso. Essa menina foi tentar fazer um registro, tanto do assédio quanto do estupro, no canal institucional que a universidade disponibilizava. No e-mail, tinha um e-mail da ouvidoria. Ela mandou 10 e-mails. 10. Nenhum teve resposta. Quando a área de TI foi fazer uma auditoria, sabe-se lá como ou porquê, os 10 e-mails tinham caído na lata de lixo da caixa postal, né? E isso era um dos problemas, essa negativa da universidade de ver que havia ali uma questão, essa dificuldade das pessoas, inclusive, compreender, olha, quem eu procuro? Quem vai me acolher? Quem vai me receber? Né? E, a partir disso, nessa construção conjunta, algumas ferramentas foram trabalhadas. Né? Primeira coisa, se construiu um fórum representativo nessa questão da violência sexual. Os 3 setores da universidade, né, alunos, professores, técnicos da atividade meio, participando, com, obviamente, uma demanda, uma necessidade de equidade de gênero, trazendo esses casos, reavaliando todos os processos da universidade, né, trazendo também uma clareza desses canais de comunicação, né, e dos próprios procedimentos a partir da representação. Né. Houve uma estratégia de divulgação em massa de quem procurar, quando procurar, como cobrar o retorno da instituição, e houve também, claramente, toda uma campanha de conscientização, né, de deixar muito claro que aquilo ali não seria mais tolerado, deixar muito claro o que caracterizaria esse assédio, porque os relatos eram inúmeros e sempre com toda uma dificuldade probatória. Né? E muitas vezes não havia dificuldade probatória, o que havia também era alegar uma dificuldade probatória para não combater de maneira institucional o problema. Né? E começou-se uma campanha muito interessante do que eles chamaram de depois do não, tudo é assédio. Esse foi o mote da campanha. Né? Foi feita uma série pela universidade, os textos foram trabalhados a partir dos movimentos sociais, trazendo claramente essa ideia, depois do não, tudo é assédio. E começou-se a se difundir pela universidade. Né? E o interessante, que a própria ouvidoria, que quem tinha trazido esse problema anteriormente pôde constatar, é que essa campanha aumentou o número de representações de denúncias contra os professores. E, ao mesmo tempo, também houve vários relatos entre as pessoas do movimento de que professores que antes assediavam estavam mais recolhidos, digamos assim. Né? Então, essa é uma questão que foi uma experiência exitosa, que eu relato aqui para vocês, muito mais no sentido de deixar claro que esse papel de construção de respostas a essas situações de violência sexual, e, no caso específico aqui, contra pessoas com deficiência, que nós temos, infelizmente, no Brasil, uma grande cifra oculta, nós não sabemos, ao certo, de maneira comparada com pessoas sem deficiência, como se dá esse quadro de violência sexual, né? Passa sempre pela atuação dos movimentos e sempre por se pensar, se cobrar políticas públicas que deem respostas coletivas. Né? A simples situação
de punição, né, desse professor que eu mencionei no início, responde à ação penal, já foi exonerado da universidade, elas por si só não mudaram nada no panorama. Mas esse trabalho dos movimentos, essa responsabilização institucional é o que permite, é o que vem permitindo esses pequenos avanços na região, né? E por isso que, sem me alongar muito, a gente já está na hora do almoço, acho que o grande pedido é esse: sigam em frente, né? Continuem com o ativismo, porque é isso que dá resultado. Obrigado.